Bem-vindos ao canal da Nemetz Kuhnen Dalmarco e Pamplona Novaes Advocacia. Nós estamos iniciando hoje uma série de vídeos que são destinados a esclarecer temas polêmicos, interessantes, curiosidades e também assuntos jurídicos que envolvem a nossa atividade de advogados. Nós somos um escritório de advocacia, com sede em Blumenau e também em Florianópolis, com filial na Europa, e atuamos em vários segmentos da área jurídica. Dentre eles, nós atuamos no segmento do direito desportivo. E é por isso que hoje nós vamos bater um papo muito legal com um jovem e promissor advogado que coordena a equipe de direito desportivo aqui na NKDPN, que é o Dr. Matheus Freinberg da Rosa. Tudo bem, Dr. Matheus? Tudo bom, Dr. Nemetz. É um prazer estar aqui nesse primeiro vídeo da Nemetz Kuhnen Dalmarco e Pamplona Novaes Advocacia TV. Muito bem, antes de nós falarmos sobre o tema de hoje, nós vamos falar sobre o que fazem os streamings. Nós vamos conhecer um pouquinho do Dr. Matheus. Dr. Matheus já está na casa há quanto tempo? Exatamente, eu estou na casa há quase 6 anos. Eu entrei em 2017, me formei aqui em Direito Desportivo, num curso em Madrid, e desde 2018 eu faço parte do Direito Desportivo, do Núcleo de Direito Desportivo da Nemetz Kuhnen Dalmarco e Pamplona Novaes Advocacia. E tem muitas atividades no direito desportivo. Você é tão jovem, que idade você tem, Matheus? Eu tenho 29 anos e, de fato, tem bastante mercado e bastante amplo segmento de atuação do mercado do direito desportivo. Pode-se dizer que é um segmento relativamente novo. Nós iniciamos aqui na NKDPN, nessa especialidade jurídica, por uma motivação do Dr. Luiz Fernando Pamplona Novaes. E esse segmento cresceu muito. Você foi buscar uma formação internacional, inclusive, é isso? Exatamente. Esse mercado ele é relativamente novo, considerando as demais áreas do direito. E sim, aqui com o Dr. Luiz Fernando Pamplona Novaes, que é coordenador do curso de Master em Sports Law, International Sports Law, do ISD, que é Instituto de Direito e Economia de Madrid. Eu também fui me especializar nesta instituição, que é uma das mais renomadas, se não a mais renomada do mundo, no que tange ao direito desportivo. O Dr. Luiz Fernando, inclusive, é coordenador desse ISD lá em Madrid, não é? Exatamente, é coordenador do curso mais renomado lá da instituição, que é o Direito Desportivo Internacional, que abrange e que tem mais de 60 alunos do mundo inteiro. Muito bem, e essa modalidade, essa especialidade do direito atende várias modalidades esportivas? Exatamente, ela atua nos mais variados segmentos, desde o mais tradicional e mais importante, que é o futebol, passando pelo vôlei, pelo basquete, pela natação, pelo cricket também, e também nas mais recentes modalidades, que é o esporte eletrônico. E dentro desse assunto nós vamos falar daqui a pouco sobre esporte eletrônico, mas eu quero ainda me aprofundar um pouco nessa especialidade de direito desportivo. Vocês atendem atletas, clubes, o que mais? Essa área do direito desportivo, principalmente aqui na Nemetz Kuhnen Dalmarco e Pamplona Novaes Advocacia, nós atendemos clubes, seja de futebol, seja de vôlei, de basquete, esportes eletrônicos, cricket. Atuamos para atletas, atuamos para treinadores, atuamos para federações, confederações, agentes, intermediários, ou seja, todas as partes que a gente chama de stakeholders que fazem parte desse mercado do direito desportivo, independente da modalidade. E surgem muitos negócios jurídicos, necessidade de adequações jurídicas nessas relações? Exatamente, assim como em todos os ramos do direito, o direito desportivo ele tem necessidades jurídicas a todo momento, em todas as partes, seja um patrocínio, seja uma formação de um atleta, seja um contrato de intermediação, uma relação jurídica com uma emissora de TV, com um desenvolvedor de um software que procura dados e status de jogadores, enfim, todos os ramos do direito, desde o civil, do penal, do trabalhista e inclusive do direito digital também. Direito digital, direito de imagem, contratos, envolve taxação, por exemplo, né? Exatamente. Impostos. Tem atletas que eu sei que você
atende, que atuam no exterior, um ganha em uma moeda, outro ganha em outra. Né? Como é que faz a taxação disso? É bem complexo isso, né, doutor Matheus? Isso é um ponto bem importante para a cultura do esporte também. Uma organização, seja ela empresarial, seja uma organização patrimonial, uma estruturação patrimonial, uma organização fiscal, tributária, para que dê proteção e segurança para que essa pessoa, ou seja o atleta, seja um clube, possa desenvolver de forma segura sua atividade, fim que é de fato prática do esporte. E dentro desse direito esportivo surgiu uma subespecialidade, que é o direito esportivo digital. E aí é o tema do nosso vídeo de hoje, que vamos falar de streamers, que é uma palavra em inglês. Eu sei que você domina o idioma inglês e também fala espanhol, é um jovem extremamente talentoso, estudioso, mas eu queria que você explicasse para nós o que são os streamers e o que fazem os streamers. Vamos entrar no nosso tema então. Olha, vamos lá. Primeiro, o que são, antes de falar o que são os streamers, vamos lá, o que são os streamings? Os streamings são os canais, as plataformas onde faz a transmissão do conteúdo, seja filme, série, música, pode ser offline ou online, ou seja, on demand, em tempo real você consegue ter acesso a esse conteúdo, não necessitando mais, por exemplo, de uma TV, que você depende de uma programação para ter acesso a esse conteúdo. E os streamers são aqueles criadores de conteúdo digital, como por exemplo, né, grosso modo, aquelas pessoas que fazem parte do Instagram, do TikTok, mas voltada para o stream, para essa produção de conteúdo ao vivo, principalmente em tempo real, que a gente chama de in real life, IRL, ou para transmissão de jogos, ou seja, para entreter aquele público, a audiência que consome esse tipo de conteúdo. E esses jogos eletrônicos abrangem várias modalidades? Pode me dar alguns exemplos de algumas dessas modalidades? Exatamente. O streamer, ele é muito vinculado à figura do esporte eletrônico, justamente por fazer a promoção do jogo eletrônico, dessa produção de conteúdo, dentro dessa plataforma, mostrando, interagindo, como que faz, por exemplo, para utilizar, quais são as melhores técnicas dentro do jogo eletrônico, quais são os melhores caminhos, quais são as melhores, por exemplo, numa nomenclatura mais usual do jogo eletrônico, quais são as habilidades de determinado personagem, quais são o que ele faz, o que ele não faz, o que é bom para ele, o que é não bom. Então ele faz essa criação de conteúdo em cima do jogo eletrônico. Por exemplo, um Counter-Strike, a gente pode citar, que são alguns jogos, League of Legends, Free Fire, que daí já é uma modalidade que você pode fazer também mobile, ou seja, através do seu celular. São diversos jogos eletrônicos que possibilitam que o streamer ele faça parte, traga esse conteúdo para dentro da sua audiência. Então sai também dos esportes tradicionais, como futebol, vôlei, atletismo, para jogos de competições que podem ser individuais, os sujeitos jogando com ele mesmo, ou sujeitos jogando com outros players, ou com vários players, inclusive com torcida? Exatamente, isso mesmo. Pode ser feito um jogo individual, pode até ser feito um jogo não competitivo, se for o caso, um jogo offline, ou pode ser feito um jogo coletivo, um jogo 5 contra 5, um jogo 3 contra 3, e que a audiência, seja ela num palco, em loco, ou uma audiência dentro da transmissão de determinados canais, que você, inclusive, pode fazer a divulgação, o broadcast, a transmissão para outros tipos de audiência. Existem vários atores nesses cenários, né? Existem os jogadores, existem os anunciantes, o que mais? Exatamente. Dentro dos jogos eletrônicos existem diversos players, diversos stakeholders que são interessados neste meio, neste esporte em específico. Por exemplo, a gente tem as publishers, ou seja, as desenvolvedoras dos jogos, que nesse caso são os principais players. São aqueles que têm a propriedade intelectual, aqueles que desenvolvem e põem o jogo. Softwares, no caso. Isso, exatamente. Os softwares que desenvolvem, que fazem as alterações para que o jogo continue vivo, que ele exista e continue vivo e continue trazendo entretenimento. Outros são os jogadores, que são outros players importantes dentro desse caso. Organizações são organizações que a gente chama de nomenclatura específica para times, como se fosse um time de futebol.
temos os patrocinadores, marcas endêmicas ou não endêmicas, ou seja, aquelas que fazem parte do cenário e aquelas que não fazem parte do cenário, mas que gostariam de introduzir a sua marca para atingir um determinado público. Então, temos até governos que fazem regulamentações, enfim, temos várias pessoas envolvidas. Nessa questão das marcas endêmicas funciona muito a questão da publicidade. Por exemplo, uma marca endêmica, se eu entendi bem, é aquele que fabrica ou produz hardwares, né? Ou então monta o que vocês chamam de avatar, as roupas, os equipamentos, os óculos, etc. Isso. E os outros, os não endêmicos, são aqueles que querem aproveitar essa audiência, que é enorme, né, para expor as suas marcas, como um refrigerante, uma bebida, um banco, etc. Exatamente. Isso tudo está nesse universo. Isso tudo influencia diretamente no universo. Muito interessante essa nova modalidade. Eu quero te fazer uma pergunta, Matheus. Esses jogos podem ser manejados, usados em várias plataformas. Você falou o TikTok, o Instagram, mas existem outras plataformas também? Exatamente. Agora voltando mais para a parte dos streamers, dessa criação de conteúdo por meio das plataformas, aí existem plataformas específicas para o streaming. Por exemplo, a gente tem de séries, a gente tem de músicas, mas também a gente tem específicas para o entretenimento do streamer, do criador de conteúdo dos jogos eletrônicos. Por exemplo, vou citar alguns nomes aqui que são conhecidos dentro do cenário. A gente tem a mais conhecida e mais importante do mercado, que se chama Twitch TV. Temos também o Facebook Gaming, que há uns 3, 4 anos atrás investiu bastante neste mercado. Temos também outro player importantíssimo, que é o YouTube Gaming, ou seja, um braço do Facebook, um braço do YouTube para essa finalidade específica, além de outros mundo afora. Cada país, cada região tem o seu específico. Na China, por exemplo, tem um específico, na Índia e por aí vai, são vários adequando dentro da realidade daquela comunidade. Já que você citou alguns países, onde o Brasil se situa nesse cenário? O Brasil, hoje em dia, várias pesquisas demonstram que o Brasil é top 5 consumidor de jogos eletrônicos. Ou seja, o Brasil está entre os 5 principais consumidores de jogos eletrônicos, independente se são hardwares, se são softwares ou se são periféricos, aquilo que está envolto aos jogos eletrônicos, seja na modalidade competitiva ou não, o Brasil está entre os 5 principais. Ou seja, um mercado extremamente promissor. Exatamente. É uma mudança daquilo que os americanos chamam de behavior comportamental, sobretudo das gerações X, Y, não é mais da minha geração, mas a gente dá uma curtida também, né? Eu também dou uma curtida com os meus netos e aprendo muito com o Matheus. Eu acompanhei o trabalho do Dr. Matheus aqui, desenvolvendo, inclusive, uma grande plataforma disso, né? E pegou do começo e transformou isso num negócio muito legal. Esse negócio, ou essa modalidade de direito digital desportivo, gira recursos significativos sob o ponto de vista econômico? Gira. Isso é um dos, como a gente pode dizer, um chamariz para esse mercado. Muita receita advinda deste mercado, principalmente por incluir um meio digital, e as marcas, principalmente não endêmicas, aquelas que querem de alguma forma rejuvenescer sua marca ou trazer para dentro do mundo digital sua marca, estão investindo bastante dentro do mercado do esporte eletrônico. E, inclusive, outros governos, por exemplo, governos da Arábia Saudita, que tem um planejamento a longo prazo de se tornar um local de desenvolvimento e de tecnologias e de investimento para dentro desse mercado, a China, a Coreia do Sul, e gira em torno de, tem uma pesquisa, na verdade, que até 2030 são bilhões e bilhões de receitas geradas exclusivamente dentro dos jogos eletrônicos. E quando o Dr. Matheus fala em bilhões, não são bilhões de reais, são bilhões de dólares e de euros. Mas antes de nós continuarmos o nosso papo, eu quero fazer um convite a você que está assistindo. Curta, comente e compartilhe esse vídeo.
se inscreva no nosso canal, se você ainda não está inscrito. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, dê a sua inscrição, aperte o sininho para receber notificações de novas postagens, porque nós vamos ter muitos vídeos interessantes como esse, não só com esse jovem promissor advogado, mas com todos os membros da equipe da NKDPN aqui no Brasil e fora do Brasil, e também com outros convidados falando sobre temas relevantes que envolvem o direito, mas que também estão no espectro do interesse comum, da novidade, desse mundo que nós estamos vivendo, que é o mundo da disrupção digital. Doutor Matheus, me diz uma coisa, qual é a tangência do direito com esse novo negócio? Onde o direito entra nisso? Sim, aí que nós entramos num mundo bastante particular. Principalmente, vamos citar um caso aqui, como a gente estava trazendo, das marcas não endêmicas e endêmicas. Já começa a surgir aí contratos de patrocínio para divulgação desse tipo de marca, que merecem uma atenção especial para esse público que são os streamers. Parcerias para divulgação da marca também, ou uma parceria com uma equipe de jogos eletrônicos, ou uma parceria com uma determinada publisher, uma desenvolvedora para divulgar um determinado jogo. Temos aí uma questão bastante importante, que é a propriedade intelectual, a proteção da marca, do desenvolvimento, porque o streamer ele vai começar a desenvolver a sua própria marca, ele vai começar a desenvolver alguns bordões, ele vai começar a desenvolver um conteúdo que é próprio dele e que merece uma proteção adequada e uma proteção jurídica para que ele possa desenvolver a atividade dele sem correr risco de que alguém de maneira ilícita venha tomar isso dele. Ou uma organização de esporte eletrônico que queira contratar ele para fazer parte do seu grupo, seja ela de forma numa CLT com carteira registrada ou uma parceria. Então, são diversos os cenários em que o streamer e a atividade do streamer e, de fato, o direito tangenciam, e que é importante que o streamer ele tenha a ciência de quão isso é importante para que a atividade dele seja realizada. Usando como exemplo o futebol, que é um esporte que muita gente domina, seria a mesma coisa que nós termos o direito regulamentado de um contrato de patrocínio, o contrato de imagem de um determinado jogo, o contrato de imagem de publicidade de um determinado jogador, a chuteira, a bola, o direito de transmissão, enfim, é um universo enorme. Eu ouvi outro dia até que você estava trabalhando aí num contrato que regulava as atividades de um narrador. Exatamente. E, inclusive, esse é o outro aspecto dentro dos jogos eletrônicos. Para transmissão, existem narradores específicos e comentaristas específicos treinados e desenvolvidos, né, para fazer essa transmissão dentro da própria plataforma de streaming. Isso é bastante relevante. Como fazer essa vinculação jurídica com a desenvolvedora? Como fazer essa proteção com os atletas, com a manifestação deles durante o jogo? Isso é bastante importante. Outro ponto importante também, se citar, é o planejamento tributário e fiscal dessas atividades. Porque essas atividades basicamente são desenvolvidas, ou seja, o pagamento dessas atividades, são feitas em moeda estrangeira, muitas vezes decorrentes dos Estados Unidos em dólar ou da Europa em euro. Então, fazer esse planejamento de como trazer esse recurso, de como investir esse recurso de forma segura e de forma que também não tenha tanto impacto tributário e fiscal na atividade desse streamer. E também tem o fenômeno da viralização, né? Que agora praticamente tudo é monetizado e a viralização pode ser prevista contratualmente. Exatamente, a viralização, ou seja, tornar aquele vídeo de uma maneira em que todas as pessoas num curto período de tempo possam acessar e dar um número gigantesco de visualizações. Isso também é previsto nos próprios contratos, seja de patrocínio, seja de parceria, enfim, qualquer deles que seja para proteção da pessoa ou para proteção daquela marca em que ele está desenvolvendo essa atividade. Na área do direito, como na área digital, nós estamos vivendo então um oceano azul, um mercado completamente novo,
com linguajar próprio, com regras de condutas próprias? Como está a legislação com relação a esse assunto? Já temos uma normatização no Brasil e fora do Brasil regulando a atividade dos jogos eletrônicos, doutor Matheus? Esse é um ponto bastante particular e peculiar dos jogos eletrônicos do mercado digital. Aqui no Brasil, neste momento, está sendo discutido uma regulamentação para essa atividade, seja para os jogos eletrônicos, seja para o streamer, seja para o criador de conteúdo, mas ainda não temos uma regulação. Ou seja, o que isso significa? Que nós temos que trazer de outras áreas a aplicação de determinadas normas jurídicas para essa finalidade específica. Claro que esse debate ele é longo e ele é importante a participação de todos os players do mercado, porque eles vão ser de fato impactados. Então, ainda não temos aqui no Brasil, mas há discussão, e essa discussão ela pode levar um pouco mais de tempo ou ser um pouco mais célere dependendo da participação dos players. Fora do país, temos países muito mais avançados com respeito à legislação. Temos a Coreia do Sul, que foi um dos principais que já reconhece, inclusive, o esporte eletrônico como um esporte em si, e em razão disso tem toda uma regulamentação e uma normativa para a proteção desse esporte. Temos na China também, temos países na Europa, nos Estados Unidos, que de fato já reconhecem como uma prática desportiva, um esporte em si, e que já tem todo um cenário regulamentado para isso. E lá no ISE, no seu mestrado, você estudou todo esse direito comparado para aplicá-lo aqui se for necessário? Exatamente. Lá a gente estudou a legislação de vários e vários países, legislações que são aplicadas ao futebol, do vôlei, mas também legislações específicas do esporte eletrônico, para trazer essa normativa para dentro do país, para que seja discutida e qual seria a melhor forma dentro do nosso país, dentro da nossa cultura de aplicação dessas normas. E eis que então surge também para os operadores do direito um novo mercado, sob o ponto de vista de formação legislativa, de doutrina e também de atuação. É porque eu sei que daqui a pouco também vão haver conflitos aí que precisam ser resolvidos no campo das contendas, né, doutor Matheus? Exatamente. Esse é um outro ponto relevante que ainda ele está caminhando nesse sentido, né? O judiciário, as políticas públicas ainda não sabem muito bem como desenvolver, mas isso de fato é algo que vai acontecer cada vez mais, que são os conflitos decorrentes dessa relação, seja dos jogos eletrônicos, seja do streamer em si. Mas sempre é melhor prevenir do que remediar. Por isso, organizar, planejar essas atividades é tão importante. Eu vou falar um pouquinho também que o Dr. Matheus, além de um brilhante jovem advogado muito bem formado, é também um autor. Ele tem um artigo específico sobre esse assunto que está lá no blog da NKDPN. Acesse o nosso site, lá em cima vai estar escrito blog, coloque lá a sua flechinha do mouse e acesse ao artigo do Dr. Matheus. Não tem só esse, tem outros, e eu vou já deixar claro que nós não esgotamos a matéria aqui para deixar a curiosidade em aberto, para que nosso papo seja que nem a mini saia, Dr. Matheus. Comprido o bastante para cobrir o necessário, mais curto o suficiente para despertar o interesse. Então, renovando o convite para que você se inscreva no nosso canal, acesse o sininho, se inscreva e faça também comentários, curta, comente, deixe as suas dúvidas ou mande um e-mail para o Dr. Matheus. O e-mail dele está lá também no nosso site, lá também está o currículo dele. Eu quero te agradecer e renovar o convite para que você venha mais vezes aqui para nós falarmos sobre jogos eletrônicos e sobre direito desportivo. Eu sei que você é um estudioso dessa matéria, tem outros artigos bem polêmicos falando sobre direito desportivo. Um deles que eu vou trazer o Dr. Matheus para falar aqui é sobre o uso da cannabis ou de substâncias afins à cannabis por atletas e as consequências jurídicas disso. Exatamente. Então, eu agradeço o convite para estar aqui, batendo esse papo descontraído, apresentando para os nossos colegas, nossos clientes, nossos amigos, aqueles que têm interesse dentro dessa área do direito desportivo, que é uma área bastante ampla e que tem muito a ser estudada ainda.
e estou à disposição para que a gente possa fazer novos bate-papos para passar mais informação para os nossos amigos do YouTube, do blog, de quem estiver interessado em aprender ou desenvolver um pouco mais sobre o direito desportivo. Tanto o Dr. Matheus quanto a NKDPN estão nas mídias sociais, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Facebook, enfim, a gente está procurando ser bastante ativo, né, com relação a esse assunto. Então, quem tiver interesse em conhecer melhor o Dr. Matheus, acesse as mídias sociais dele. Eu quero agradecer a sua presença, a sua audiência, convidar você para continuar conosco. Vamos ter quase que semanalmente, ou talvez até num período mais curto, textos e artigos e vídeos falando sobre as atividades da NKDPN. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Dr. Matheus. Obrigado, Dr. Elis.